Com 15 anos, ele foi cortado do time da escola. O técnico olhou para ele e disse que ele não tinha altura suficiente, que não servia. Ele foi para casa, entrou no quarto e chorou. Mas no dia seguinte, ele voltou, treinou, errou, treinou de novo, errou de novo. E continuou assim por meses. Enquanto os outros garotos que foram escolhidos no lugar dele foram parando um por um. Esse garoto se chamava Michael Jordan. Get your highlight reels rolling. Number 23 in the house. E sabe o que é mais impactante nisso tudo? Jordan disse uma vez: eu errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. 26 vezes me confiaram o arremesso da vitória e eu errei. O maior jogador de basquete de todos os tempos. Então me responda, se talento e esforço fossem a fórmula completa, como ele foi cortado do time com 15 anos, o que ele tinha que os outros não tinham, é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. A peça que faltava, que não é talento, não é esforço e não é sorte. Fique até o final, porque quando eu revelar essa peça que falta, você vai entender por que você já se esforçou tanto e ainda sente que está no mesmo lugar. E o que fazer diferente a partir de hoje. Desde pequeno, a gente aprende uma história. Ela aparece na fala dos nossos pais, na voz dos professores, nos filmes que a gente assiste. Ela é repetida tanto que vira verdade sem que ninguém questione. A história diz assim: trabalhe duro, seja talentoso e o sucesso vai aparecer. Simples, justo, lógico. Só que tem um problema sério nisso. Se essa fórmula fosse verdade, todo mundo que se esforça muito estaria no topo, mas você olha ao redor e vê pessoas incríveis, dedicadas, inteligentes, que continuam travadas, tentando, cansando, recomeçando do zero. E aí vem aquela voz dentro da cabeça: talvez o problema seja eu, mas não é. O problema é que a fórmula que te ensinaram está incompleta. É como tentar montar um móvel com metade das peças. Você força, empurra, tenta encaixar do jeito que dá, mas a estrutura nunca fica de pé do jeito certo. Aristóteles disse: a raiz da educação é amarga, mas o fruto é doce. Mas ninguém te contou que estudar a fórmula errada só produz frutos amargos também. Pensa assim, você já viu alguém que parecia não se esforçar tanto, mas chegou lá antes? Já sentiu aquela mistura estranha de admiração e confusão? Como se o jogo tivesse regras que você não conhecia? Essa sensação tem um nome. Se chama frustração de quem está jogando sem conhecer todas as regras. E não é falta de garra, não é falta de fé. É falta de informação. A fórmula completa tem variáveis que ninguém escreve no quadro negro. E enquanto você não as vê, continua repetindo o mesmo ciclo sem entender porquê. Mas essas variáveis existem e elas podem ser aprendidas. Tem uma coisa que ninguém gosta de ouvir. O caminho para o sucesso passa pelo fracasso. Não ao redor, não por baixo, mas por dentro dele. Deixa eu te mostrar o que isso significa de verdade. Pense numa criança que está aprendendo a andar. Ela não nasce sabendo, óbvio. Ela tenta, cai, levanta, tenta de novo. Ninguém fala para ela: você caiu 3 vezes hoje. Talvez andar não seja para você. Ninguém sugere que ela desista e fique engatinhando para a vida toda. A queda faz parte do processo. Todo mundo aceita isso numa criança, mas quando crescemos, a queda passa a virar vergonha, vira prova de que não somos bons o suficiente. E aí, a gente para de tentar antes de aprender a andar de verdade. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada. Quando um jornalista perguntou como era ter falhado tanto, ele respondeu: eu não falhei. Eu descobri 1000 maneiras de como não fazer uma lâmpada. Viu o que ele fez aí? Ele não ignorou o erro. Ele não fingiu que não doeu. Só que ele transformou o erro em dado, em informação útil, em mais um passo na direção certa. Isso tem um nome. Os cientistas chamam de ciclo de feedback. Você tenta, observa o que aconteceu, corrige o rumo e
tenta de novo, mais ajustado, mais inteligente. É exatamente o que Jordan fazia depois de cada derrota. Não ficava chorando o erro para sempre. Estudava o erro, entendia o erro e voltava ao treino diferente. Mas aqui está um ponto que a maioria ignora. Esse ciclo só funciona se você tiver uma coisa muito específica, uma âncora. Sem ela, você ajusta, corrige, tenta de novo, mas em círculos, sem sair do lugar. É como remar num barco sem saber para onde você quer ir. Você rema muito, se cansa muito, mas qualquer direção serve. Então, nenhuma serve. Essa âncora é o que separa quem cresce de quem só se esforça. E ela é exatamente o que eu vou revelar agora. A peça final da fórmula. Lembra do Jordan cortado do time com 15 anos? Ele não voltou só com raiva, não voltou só com vontade. Ele voltou com uma coisa muito clara na cabeça, uma direção. Ele sabia exatamente o que queria ser, não vagamente. Não quero ser bem-sucedido algum dia. Ele queria ser o melhor jogador de basquete do mundo. E ponto final. Sem negociação com ele mesmo. E foi essa clareza que transformou cada erro em combustível, cada treino em tijolo, cada derrota em aula. Porque sem direção, esforço é só cansaço. Agora eu vou te mostrar a fórmula completa. A que estava incompleta desde o começo do vídeo. Não é complicada. Na verdade, ela é simples. E é exatamente por isso que a maioria passa por ela sem parar para olhar. Direção clara, ação repetida, ajuste constante, tempo. 4 peças, só 4. Mas vamos entender cada uma de verdade. Porque cada palavra aqui tem peso. Direção clara não é sonho vago, não é quero ser feliz ou quero ter dinheiro. É saber exatamente onde você quer chegar. Quanto mais específico, melhor. Porque a mente humana ela é estranha. Ela trabalha muito melhor quando tem um alvo concreto do que quando tem uma névoa bonita na frente. Ação repetida não é fazer tudo num único dia. É fazer um pouco todo dia. James Clear disse: você não sobe ao nível dos seus objetivos. Você cai ao nível dos seus sistemas. Não adianta querer muito se sua rotina não sustenta esse querer. O segredo não está na intensidade, está na consistência. Ajuste constante é o que a gente viu no começo do vídeo. Usar o erro como dado, não como um veredito. A diferença entre quem chega lá e quem desiste está aqui. Um vê o fracasso como informação. O outro vê como identidade. E por último, a mais ignorada de todas, o tempo. A gente quer resultado rápido. Planta hoje e quer colher amanhã. E quando não aparece, conclui que a semente era ruim ou que a terra era ruim. Ou que não nasceu para isso. Mas a árvore não cresce mais rápido porque você fica olhando para ela. Sêneca disse há mais de 2000 anos. Não é por falta de tempo que falhamos, é porque desperdiçamos o que temos. Tempo, ele vai passar de qualquer jeito. A questão é o que você vai construir enquanto ele passa. Jordan levou anos sendo apenas promessa antes de ser lenda. Edison levou anos sendo apenas inventor maluco antes de iluminar o mundo. Todo grande resultado tem um período silencioso antes dele. Um período onde parece que nada está acontecendo, mas muita coisa está acontecendo por baixo da terra, nas raízes. E é exatamente nesse período silencioso que a maioria desiste. A fórmula do sucesso não é um momento de virada, não é um dia especial onde tudo muda. É uma construção, tijolo por tijolo, dia por dia. Mas quando ninguém está olhando, mesmo quando você mesmo duvida, especialmente quando você duvida.